Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito em estarmos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, é compartilhar uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, uma mensagem que traga direção para a sua vida, que traga conforto para o seu coração, que traga esperança e que você possa olhar para o Senhor como autor e consumador da sua fé e manter nele o seu olhar. Deus tem cuidado de nós, Deus tem abençoado as nossas vidas e eu creio que o fato de você estar aqui acompanhando esse programa é também um sinal desse cuidado de Deus sobre a sua vida, tá bom? Bom, quero pedir para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal possa se inscrever. Se inscreva, clique aí no sininho das notificações para que você possa ser sempre notificado quando tivermos um conteúdo novo aqui no nosso canal. E não esquece também de deixar o seu like. É muito importante quando você deixa o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o torna visível a mais pessoas. Então é muito importante você também deixar o seu like e tão importante quanto é você compartilhar esse link nas suas redes sociais. Você pode ser um mensageiro de boas notícias, você pode ser um missionário, uma missionária, compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Então compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos seus grupos e envia aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando para ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você estará abençoando outras vidas através da palavra de Deus. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, não é? E hoje nós vamos falar do capítulo 24. O capítulo 24 do livro de Gênesis narra o momento em que Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaque. E diante desse texto eu quero trazer algumas reflexões para nós acerca de como encontrarmos ou como termos um relacionamento segundo o coração de Deus. A gente sabe que não existe uma fórmula mágica, mas existem fatores que podem nos nortear e nos ajudar a ter um relacionamento segundo o coração de Deus, a ter um relacionamento aprovado pelo Senhor, a ter um relacionamento que seja bênção em nossa vida. Então, nós vamos estar lendo alguns versículos, né, nesse texto, e eu quero começar dizendo para você que existem então alguns fatores que podem nos ajudar a ter um relacionamento segundo o coração de Deus. E o primeiro fator é o fator oração. Exatamente, o fator oração. Tem pessoas que não buscam a direção de Deus, tomam suas decisões, fazem suas escolhas e depois que essas decisões dão errado, depois que essas escolhas dão errado, então a pessoa busca Deus para tentar resolver o seu problema, para tentar solucionar uma questão que o próprio indivíduo que escolheu. Então, se nós queremos ter um relacionamento bem-sucedido, se nós queremos ter um relacionamento segundo o coração de Deus, ele precisa ser pautado na oração. Tudo deve começar a partir da oração. Porque a oração nos aproxima de Deus e a oração nos torna mais sensíveis para entender o propósito de Deus para a nossa vida. O grande problema que eu vejo muitas vezes é que as pessoas se interessam por alguém e às vezes são movidos por esse interesse e às vezes até por uma paixão avassaladora e veem aquela pessoa como sendo a pessoa ideal para passar o resto da sua vida. Ocorre que enquanto a pessoa está dominada por uma paixão avassaladora, ela não vai perceber
as falhas, os defeitos, aquilo que não combina com a sua personalidade, com seus princípios, com seus valores, ela está totalmente tomada por aquela paixão avassaladora. E é preciso tomar muito cuidado, porque esse não é o melhor momento a se tomar uma decisão. Essa não é a melhor forma de se fazer uma escolha. Toda decisão e toda escolha deve ser pautada no fator oração. Buscando a direção de Deus, buscando entender qual é a vontade de Deus. A oração não é para informarmos a Deus alguma coisa, porque Ele sabe de todas as coisas. A oração é para que nós entendamos a vontade de Deus. Então veja, Abraão, ele chama o seu servo. Veja que o texto começa dizendo o seguinte, capítulo 24 de Gênesis. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão então disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e de lá tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? E respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. Olha só o versículo 7. O Deus do céu, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre desse juramento que fizeste. Somente não levarás meu filho de volta para lá. Ocorre que, a partir do versículo 10, aquele servo então prepara ali 10 camelos do seu senhor, coloca todos os bens do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para Mesopotâmia, cidade de Naor. E pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade. E olha só, e disse: ó Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des êxito hoje e que trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade estão vindo para tirar água. Faze que a moça, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, será aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Veja, aquele servo de Abraão, diante da grande responsabilidade que estava diante dele, de ir buscar uma esposa, de buscar alguém para se tornar esposa de Isaque, ele ora ao Senhor. Ele fala com o Senhor, ele ora pedindo a direção de Deus, pedindo uma confirmação do Senhor. Ele chega a dizer: olha, Senhor, aquela que eu disser, dá-me água para beber, e ela disser: eu vou dar para você e também para os seus camelos, que seja aquela que o Senhor designou para o teu servo Isaque. E sabe o que é que acontece? Deus ouviu e respondeu aquela oração. Veja que é exatamente isso que nós vamos perceber a partir do versículo de número 15. Antes que ele acabasse de falar, olha só, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse:
Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Exatamente aquilo que o servo de Abraão havia pedido ao Senhor em oração é o que Rebeca faz. Aquele foi um sinal da resposta de Deus, de uma confirmação acerca da vontade de Deus, como resposta à oração daquele homem. Então, o texto nos mostra que Deus respondeu à oração daquele homem. Deus responde às nossas orações. Como eu disse anteriormente, o nosso grande problema é que às vezes nós tomamos as decisões, fazemos as nossas escolhas e depois que as coisas dão errado, é que a gente vai buscar a ajuda de Deus para solucionar o problema. Nós temos que buscar a direção de Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. Então, se você está procurando alguém com quem se relacionar, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a direção de Deus. Buscar a direção de Deus. Se você é um pai, uma mãe que se preocupa com seus filhos e com quem os seus filhos irão constituir família, comece a colocá-los diante do Senhor, ainda que os seus filhos, ainda que o seu filho ou a sua filha ainda esteja sendo gerado no ventre. Ou que de repente ainda nem foi gerado, mas você já começa a orar por aquele que será o esposo ou a esposa do filho ou da filha que Deus haverá de te dar. Nós precisamos nos importar com quem os nossos filhos vão constituir família. E precisamos orar desde cedo, não é só quando chegar a adolescência ou a maioridade e a gente começar a orar, não. Tem que começar a orar desde cedo, para que o Senhor direcione, para que o Senhor conduza e o faça ou a faça encontrar alguém segundo o coração de Deus. Mas um outro fator que é importante para termos um relacionamento bem-sucedido, um relacionamento segundo o coração de Deus, é termos de forma bem clara princípios e valores bem estabelecidos. Princípios e valores bem estabelecidos. Veja que Abraão não queria que Isaac casasse com as mulheres cananeias. Então, ele chama o seu servo e o envia para a sua terra, para a sua parentela, a fim de buscar alguém que se tornasse esposa do seu filho. Sabe, queridos, não dá para começar um relacionamento com alguém que não tem os mesmos princípios e valores, que não tenha a mesma fé, que não tenha o mesmo temor a Deus, que não tenha os mesmos valores. Até porque a própria palavra de Deus nos diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Imagina você ter você ter princípios e valores completamente diferentes do que a pessoa com quem você está se relacionando ou quer se relacionar. Imagine você ter uma fé diferente. Imagine você crer em Deus e a pessoa dizer que não crê em Deus. Vai haver um choque. Vai ser difícil conviver. Olha, se você já está casado e aí você conhece Jesus, entrega a sua vida para Jesus e aquela pessoa com quem você está casado ainda não entregou a vida para Jesus, aí é outra história. Você vai começar a orar para que Deus também toque no coração daquela pessoa e ela venha a crer em Deus. Agora, se você está pensando em começar um relacionamento ou você está se relacionando com alguém pensando em casar, observe se essa pessoa tem os mesmos princípios e valores que você. Se ela crê no mesmo Deus que você crê, se ela serve ao mesmo Deus a quem você serve. Então, esse fator de ter princípios e valores bem estabelecidos são muito importantes. Isso vai ajudar a ter um relacionamento abençoado, um relacionamento segundo a vontade de Deus. Outro fator é a disposição para aprender a arte da convivência. Queridos, a convivência é uma arte. Conviver com alguém diferente de você, que veio de uma família diferente, de uma estrutura familiar diferente, é desafiador.
É desafiador. Então, é preciso ter muito cuidado. E é preciso ter muita disposição para aprender a conviver. Você pode namorar 10 anos, de repente, uma pessoa, e você dizer, não, essa é a pessoa da minha vida, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Mas o grande desafio é quando você casa e começa a viver debaixo do mesmo teto com aquela pessoa. Porque enquanto você está namorando, teve uma briga e cada um volta para sua casa. Mas depois que casa, tem uma briga, vocês vão estar na mesma casa. Então a questão é estar disposto a aprender a conviver com alguém que é diferente de você. Alguém que tem gostos diferentes. Eu não estou falando aqui de princípios e valores, porque eu disse agora há pouco que nós temos que ver alguém que tenha princípios e valores semelhantes aos nossos. Eu estou falando de personalidade, eu estou falando de gostos, de vontades, de preferências. Então, digamos que a pessoa gosta de assistir filmes, você já não gosta de assistir filme. Você não vai deixar de casar simplesmente porque a pessoa gosta de assistir filme e você não. Agora, você vai aprender a conviver com essa pessoa. Um dia você vai ter que assistir um filme com essa pessoa. E essa pessoa também vai ter que aprender a conviver com você, que não tem o mesmo gosto que ela. Então, é uma questão da arte, da convivência. Mas uma outra questão muito interessante que eu percebo aqui nesse texto e que é muito importante é a bênção da família. A bênção resultante da aprovação da família. Veja só o que é que diz a partir do versículo 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram. Agora, Rebeca leva o servo já para sua casa, apresenta para sua família. Ele fala para a família de Rebeca sobre como Deus havia conduzido, né, toda aquela situação. E então, eles chamam Rebeca e perguntam: você está mesmo disposta a ir com esse homem? E ela respondeu: estou. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim, Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo partiu, levando Rebeca. Ela recebeu a bênção da família. Deixa eu dizer uma coisa para você: não confronte a sua família. Não case com alguém. Não aceite um relacionamento, não esteja num relacionamento que a sua família ou que a família daquela pessoa não aceita. Porque veja, você não casa simplesmente com a pessoa, você casa também com a família. Você vai ter que conviver com a família. Então, é importantíssimo ter a bênção da família, a aprovação da família, porque um casamento é uma união de duas famílias. Não é apenas uma união de duas pessoas, é uma união de duas famílias. Então, é muito importante que haja a bênção, a aprovação, que haja a concordância da família. Então, eles chamaram Rebeca, perguntaram se ela realmente queria ir. Ela disse que queria. Então, a família abençoou. E Rebeca partiu para casar-se com Isaac. Então, isso é extremamente importante, ter a bênção da família. Se a sua família não aprova o seu relacionamento, pense duas vezes. Ore ao Senhor, ou para que o Senhor abra os seus olhos e te faça perceber que esse relacionamento não é da vontade dele, ou que Deus abra os olhos da sua família e possa ver que a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa segundo o coração de Deus. Então, por isso que eu falei que o primeiro fator é o fator oração. Se está havendo uma dificuldade em relação à aceitação da família, é muito importante orar, buscar a direção de Deus para não tomar uma decisão precipitada e depois viver num relacionamento onde as famílias não se dão bem, onde as famílias não se gostam. E aí isso vai afetar diretamente o casal. E, por fim, e não menos importante, para que você tenha um relacionamento segundo o coração de Deus, para que o seu relacionamento seja uma bênção,
Você precisa estar disposto a amar. Precisa estar disposto a amar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amor é uma decisão. Você decide amar. Você escolhe a pessoa a quem você vai amar. Você decide amar. Veja, a partir do versículo 62 diz que Isaac tinha vindo do caminho de Beer-Lahai, pois habitava na terra do Neguebe. Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar e, levantando os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Veja, eles nunca tinham se visto antes, mas eles decidiram amar um ao outro. Eles decidiram se casar, não por amor, porque eles não se conheciam, eles não sabiam, eles não se amavam, eles não se conheciam, então eles não casaram por amor, eles casaram para amar, dispostos a aprender a amar aquela pessoa do jeito que ela era. Sabe, queridos, um dos nossos grandes problemas é querermos mudar a pessoa, forjar a pessoa à nossa maneira, querer que ela se torne exatamente da forma como nós queremos que ela seja. E aí fica difícil. Nós temos que aprender a amar a pessoa, não pelo que ela é, mas apesar de como ela é. Amar é uma decisão, então nós temos que decidir amar, apesar das suas imperfeições, apesar das suas falhas. Quando se ama, não se desiste. Quando se ama, não se abre mão. Quando se ama, investe, dá a segunda chance, a terceira chance, quantas forem necessárias para que o relacionamento permaneça. Então, amar é uma decisão e é importantíssimo estar disposto a aprender a amar. Portanto, nós vimos que Isaac, ele foi consolado com aquele relacionamento. Rebeca foi uma bênção de Deus na vida de Isaac. E o propósito e o desejo de Deus é que você também tenha um relacionamento abençoado, que você tenha um casamento abençoado, que você tenha uma família abençoada. Então, se você já é casado, busque a direção de Deus para que Ele lhe ajude a ser quem Ele quer que você seja. Um melhor esposo, uma melhor esposa. Se você ainda não é casado, está buscando entender a vontade de Deus, busque ao Senhor em oração. Tenha de forma clara quais são os princípios, quais são os seus valores. Busque perceber se há a bênção da família e esteja disposto a aprender a arte da convivência e aprender a amar. Seguindo esses princípios, seguindo esses fatores, eu tenho certeza que você terá um relacionamento abençoado e um relacionamento segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. Que esse dia seja um dia de bênção para nós, para a nossa família, para os nossos familiares, para todos quantos estão espalhados pela face da terra. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui. Agora, deixa eu te pedir mais uma coisa. Continua compartilhando. Se esse programa abençoou a sua vida, se essa palavra edificou a sua vida, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar essas pessoas. Não com a minha palavra, mas com a palavra de Deus, que traz vida, que traz transformação e que traz esperança. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.